E aí, família, como é que vocês estão? Hoje nós vamos tratar aqui dos códigos da ação, como entender aquele tanto de letras e números. É isso aí, família. Antes de começar o nosso vídeo, eu vou deixar aqui na tela um vídeo que eu gravei direto do supermercado, falando se vale a pena ou não ser sócio de empresas que estão ali no seu dia a dia. Depois que você terminar esse vídeo, vai lá dar uma conferida nesse conteúdo. Pessoal, meu nome é Osmar, conhecido aí como Osmar Família 93, tanto no Instagram quanto no TikTok, agora aqui também no YouTube. Eu agradeço aí os 140 inscritos que já tem aqui acompanhando a gente nesse trabalho que a gente está fazendo aqui de educação financeira. Mas o tema do nosso vídeo aqui hoje é falar sobre os códigos das ações, aqueles números, sopa de letrinha com números, o que significa cada uma delas, e foi uma das grandes dificuldades que eu tive aí no início dos investimentos. Então eu decidi gravar esse vídeo para poder te ajudar a entender, você que está iniciando ou você que já está no mercado financeiro, mas tem alguma dúvida com relação aos códigos desses tickets das ações na Bolsa de Valores. O primeiro código que a gente vai tratar são as ações que tem no final o número 1, unicamente o número 1, e não é o número 11, tá ok? É o número 1. Então, por exemplo, a Petro 1. E o que significa essa ação com código 1? São ações de direito de subscrição de ações ordinárias. Então, por exemplo, se você já tem a Petro 3 na sua carteira e a Petrobras decide fazer um aumento de capital, para você não ser diluído aí como acionista, você tem o direito à subscrição. E aí vai aparecer lá na sua corretora a Petro 1. Então ela é apenas o direito, você ainda não fez nada, ela só apareceu lá. Se você vai exercer o direito ou não, isso aí é outro assunto. O segundo código que a gente vai estar tratando é o código 2. Então, do mesmo jeito que teve o Petro 1, também tem o código final 2. Mas aí no código do final 2 é o direito à subscrição às ações preferenciais. E qual é o exemplo que a gente pode dar? Por exemplo, o BBDC4, que é as ações do Bradesco preferenciais, final 4. Então, quando aparecer lá na sua corretora o BBDC2, isso quer dizer que você tem um direito à subscrição de ações preferenciais. Agora, essas ações mais conhecidas aí são as do final 3. E aí, por exemplo, tem VEG 3, MGLU, Magalu 3, Petro 3, são uma infinidade de ações preferenciais, que são aquelas ações que você tem o direito ao voto. Então elas têm o final, o número 3, e caracteriza as ações ordinárias, né? Então são as ações que você tem direito a voto, e dependendo da quantidade de ações que você tiver, você pode ir lá na reunião dessa empresa e estar deixando seu voto determinado ali em algum assunto, uma assembleia de acionistas. As ações agora de final 4, que aí, por exemplo, tem BID 4, que é do Banco Inter, ou a BBDC 4, que é o Bradesco, que a gente deu o exemplo ali anterior, são as ações preferenciais. E ela tem preferência no quê? No recebimento de dividendos. Quando a empresa for pagar os dividendos, essas ações que tem o final 4 têm uma preferência em estar recebendo e acabam recebendo um pouco mais de dividendos do que as ONs. E aí as ordinárias, as finais 3, algumas sim recebem dividendos, não é exclusividade das ações preferenciais estar recebendo dividendo, mas elas têm preferência aí nesse recebimento. Agora as ações com final 5, 6, 7 e 8 são ações preferenciais de classes diferentes. E aí a gente tem a USE M5, que é a USE Minas 5, tem a Vale 6, tem a Vale 5 também. E o que diferencia elas, você tem que pegar o estatuto da empresa e ver que tem uma diferenciação exclusiva para esse tipo de código. Pode ser uma isenção fiscal, pode ser qualquer outra atribuição, mas você tem que olhar no estatuto e ver o porquê que ela tem essa terminologia, essa numeração final diferente. O próximo código é o final 9. Então, por exemplo, Petro 1, que você tinha o direito à subscrição, aí você exerceu aquele direito e você passou a ter o recibo dessa subscrição dessa ação ordinária. Então ela fica com o final 9. Então era Petro 3, você entrou lá como um direito de estar fazendo aquela subscrição, então apareceu Petro 1 para você, e aí você exerceu aquele direito. Então ela passou a se tornar uma Petro 9, até que ela se converta aí no final do processo em uma Petro 3. Então ela vai ficar, depois que você exercer esse direito de compra, como um recibo, e ela fica com o final 9, Petro 9. E o final 10, as ações com o final 10 é a mesma situação do 9, só que com as ações preferenciais. Então, se você tinha uma BBDC4 na sua carteira e a empresa fez um aumento de capital, você tem o direito
a estar comprando mais ações dessa empresa para não ser diluído. Então vai aparecer lá na sua carteira BBDC2 e depois que você exerceu o direito de compra, vai ser emitido o recibo e esse recibo é uma ação BBDC10. Então espero que tenha ficado claro até aqui. E agora vem a final 11. Final 11 nós temos os ETFs, BOVA 11, IVVB 11, DIVO 11, são a faixa de 16 ETFs com esse final. Nós temos os fundos imobiliários, HGLG, XPLG, uma infinidade de fundos imobiliários aí na verdade com o final 11. Mas nós temos também as ações Units, as Units, né, que são a final 11. Por exemplo, a SAMB4 do Banco Santander, nós temos a BID11 do Banco Inter e essas ações com final 11 aí das Units é um recibo, né? Você tem um recibo de ações que compõe esse pacote de 11 que pode ser, por exemplo, 3 ordinárias e uma preferencial ou 4 preferenciais e 2 ordinárias. Eles estipulam essa quantidade, não é uma regra, então de acordo com o estatuto lá de cada empresa, eles determinam a quantidade e o final 11 representa essa Unit também, além de representar os FIIs e os ETFs. E por último, não menos importante, né, são o final 34, que são os BDRs, que são os Brazilian Receipt Depository, que são as ações de empresas que são negociadas fora do Brasil, provavelmente lá nos Estados Unidos, ações como Netflix, Amazon, Google, Tesla, todas elas com o final 34. Então, quando você identificar essas ações, você já sabe que são ações de empresas norte-americanas, provavelmente, e são negociadas aqui na nossa Bolsa de Valores. Pessoal, espero que tenha ficado claro essa numeração aí e espero ter contribuído na compreensão, no entendimento desses códigos. E agradeço você que chegou até o final. Tem nosso perfil lá no Instagram e no TikTok, OsmarFamilia93. E se você gostou agora, deixa seu like e deixa aí nos comentários uma sugestão para a gente estar gravando aí nos próximos vídeos. É só o começo e até o próximo vídeo. Valeu!